Bora lá, bom dia pessoas. Hoje colocando em dia aí o nosso desafio de leitura, a Bíblia em 365 dias, hoje o dia 33, nós estamos em Êxodo capítulo 29 e 30, Mateus capítulo 21, do 23 ao 46. O último vídeo nós temos aí as montagens, aliás, referências a respeito do altar e dos filhos de Arão que foram escolhidos para ser sacerdotes. E hoje, no 29, a gente vai com as orientações aí a respeito da consagração de Arão e seus filhos como sacerdote. O texto meu diz assim: o sacrifício e as cerimônias. Beleza? Antes de nós começarmos, vamos orar para a gente dar início? Amém. Nós queremos agradecer, meu Pai, por mais essa manhã que se inicia, esse dia que nos guarda, que nos conserva, Senhor, com graça, com saúde. Muito obrigado, Jesus. Obrigado também pelo seu sacrifício por nós na cruz. Obrigado porque o Senhor se entregou uma vez por nós e por isso nós alcançamos a sua graça e a sua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por tudo. Amém e amém. Beleza, então aí, munido da sua Bíblia, aqui nós vamos entender aí como que eles foram preparados. Êxodo 29 começa assim: isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que se oficiem como sacerdotes. Toma uma novilha, 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite e flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e 2 carneiros. Então, inicialmente aqui você vai ver os filhos de Arão nesse processo de consagração. O texto fala aí sobre os animais que haviam de ser sacrificados, né? E também a questão da farinha, né? Das outras coisas que faziam parte ali desse processo. No 4, aqui nós vamos ver aqui, ó. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então aqui a questão da água, lavar com água, sempre que você for ver pedindo para eles se limparem, vai remeter aí a purificação. Não é um simples banho, porque você está sujo, você tem que se limpar. A questão de se lavar aí é trazer uma purificação mesmo, trazer uma retirada de impurezas da pessoa, mas no sentido espiritual da coisa, né? Não é somente ficar limpo. Mas toda vez que você for ver, em relação a tomar um banho, vai falar sobre isso. E aqui, esses sacerdotes, né, os Arão e seus filhos, eles tinham ali um chamado sacerdotal, né? Aquilo ali ia se estender, não somente pela família deles, mas todos ali os que fossem descendentes, né, mais conhecido como a tribo de Levi, eles seriam consagrados aí como sacerdotes. Todo o que fosse o sacerdote, ele tinha ali uma autoridade, uma legitimidade, tinha ali uma função, não somente de cumprir ali a questão do sacrifício dentro do templo, mas ele também tinha a responsabilidade de levar as pessoas à adoração, auxiliar ali o povo de Israel na manutenção da adoração, explicar a respeito de como que seriam feitos os sacrifícios, orientar também a respeito das leis, né, que foram instituídas por Moisés. E esses sacerdotes, eles também tinham, por ter um cargo eclesiástico importante, eles também tinham vestes especiais. Não eram simples roupas que eles utilizavam, mas eles tinham vestes confeccionadas especificamente para isso, né? Com toda aí uma orientação divina dessas roupas. Vamos ler lá? O 5 e o 6, ele diz assim, ó: depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica de sobrepeliz
da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto da obra, esmeralda da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnica, e os cingirás com um cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Então, além assim das roupas, né, das vestes sacerdotais, tinha todo ali um aparato, né? Fala ali de túnicas, de um cinto, fala também que ele tinha um peitoral ali que carregava as pedras da tribo. Essa tinha representação, cada pedra ali, pedras, não eram simples pedras, eram pedras preciosas. Tinham ali um simbolismo das tribos de Israel, as 12 pedras, cada uma enfileirada assim, 3 por vez, então quatro fileiras com 3 pedras cada, formando aí as 12 tribos de Israel. Então tinha toda uma representação sagrada, essa placa que ele carregava também era uma placa sagrada. Então lembrava sempre a questão dos sacerdotes da pureza, né? Eles tinham toda aí essa consagração que foi feita sobre a vida deles, eles foram ungidos com óleo também, então purificados com água, ungidos com óleo, e mais à frente a gente vai ver também com sangue. E o óleo na Bíblia, quando você for ver, ele vai sempre representar a presença de Deus, o poder do Espírito de Deus, a capacitação de alguém para o serviço sagrado. Então, hoje, a gente também tem isso dentro do ministério, né? As pessoas também ainda são ungidas, a gente unge crianças quando elas são apresentadas a Deus, pessoa quando pega um cargo eclesiástico, um diácono, um pastor, um presbítero, eles também são ungidos com óleo. E dependendo da oração que a gente faz sobre uma pessoa, a gente também unge a cabeça. Então, o óleo tem essa representação aí na vida das pessoas. Continuando aí, verso 10, vai dizer assim: farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois, tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado e 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então aqui você vê um primeiro sacrifício envolvendo aí um novilho, usado para simbolizar a purificação dos pecados, né? Então vai informar aí que Arão e seus filhos, eles têm que colocar a mão na cabeça sobre esse novilho. Por quê? Porque os pecados, eles vão ser transferidos, a culpa do pecado dessas pessoas vai simbolizar, na verdade, né? Porque não existe essa coisa de transferir, mas simboliza aí o pecado sendo transferido para esse animal, né? Transferência da culpa aí para esse animal. E aí, depois, né, eles vão impor as mãos sobre esse animal, né? Faz essa transferência e esse animal ele vai ser sacrificado, né? O sangue desse animal vai ser colocado ao redor ali do altar, né? Consagrando todo aquele espaço. E o sangue, na Bíblia, por mais estranho que pareça, né? Mas ele vai representar a vida. Ele vai ter um elemento ali de purificação, né? Pelo sangue. Tanto é que a gente tem Jesus que morreu por nós na cruz, e ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, através do sacrifício dele e o sangue que foi vertido dele por nós na cruz. Não tem mais sacrifício de animal, acabou com isso, né? Ele foi quem reconciliou
nós com Deus, né? E aqui nesse período a gente não tinha alguém que fizesse isso por nós. Então era necessário toda vez que alguém pecava, o sacrifício de um animal para que houvesse redenção de pecados, reconciliação do homem com Deus, visto que Adão pecou no Éden e aí a partir daí o pecado nos afastou de Deus. Então, toda vez que você quisesse se reconciliar com Deus, uma vez pecando, você tinha que fazer um sacrifício de um animal para purificação e reconciliação com o Pai. Isso no Antigo Testamento. Como eu falei, o Novo Testamento é o momento da graça, da misericórdia, do amor de Deus por nós. E aí, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Parei aonde? 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porás a mão sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavarás as entranhas e as pernas. Pô-lo-ás sobre os pedaços, sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Gente, eu sempre falo, nós somos muito privilegiados. Imagina toda vez que você fizer um trem errado, você ter que sacrificar um animal. Ia ser uma matança sem precedentes, né? Ia ser um tal de matar bicho adoidado aí. Então, pensa bem, né? Você e eu somos muito privilegiados, né? Nascemos nesse período, nesse tempo. Essa geração nossa, imagina eu e você que o homem em si já é pecador por natureza. A gente já pensa coisa errada, faz coisas erradas e fala coisas erradas. Imagina toda vez ter que fazer um sacrifício de um animal, né? Ia ser trash o negócio. Mas glória a Deus que a gente tem Jesus, que morreu por nós na cruz. E volta aí onde que eu parei li do 15 ao 19. Né? Então aí o primeiro cordeiro, ele foi queimado e sacrificado, né? Como uma oferta, simbolizando aí o perdão do pecado de Arão e seus filhos, né? Eles entregaram por obediência ali a Deus. O segundo cordeiro aqui, que nós estamos vendo, ele tem um elemento aí de consagração dos sacerdotes de Israel. Aí agora sim, a gente parte para o momento aí em que eles vão ser ungidos. O texto aí vai continuar, vamos ler do 19 aí até o 20. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porás a mão sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, também sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, e o restante do sangue jogará sobre o altar ao redor. Gente, isso aqui é Antigo Testamento, tá? É um pouco estranho, você vê essa questão dos animais e tal, mas era necessário, tá? Tinha toda essa cerimônia, né, de consagração. E aí esse carneiro que foi sacrificado, ele tinha como parte da cerimônia, configuração ali daquela cerimônia, que as pessoas passassem parte do sangue, né? Fala aqui sempre parte direita, na orelha direita, na mão direita, no polegar direito, e o restante esparramar ali sobre o altar, né? Esse sangue desse cordeiro ia também aspergido sobre o corpo daqueles sacerdotes. Vamos ler para você ver, ó. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e as suas vestes, e sobre os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também os seus filhos, as suas vestes dos seus filhos com ele.
Então, todas as partes ali dos sacerdotes, né, eles seriam aspergidos. Aspergido é sabe quando você pega a mão assim, faz assim, joga água assim? É isso, né? Além da unção com óleo, eles deviam ter as roupas dele aspergidas com sangue. É estranho, mas como eu falei, não é da nossa época, não é para entender muito, é só para você ler, para você saber que isso aconteceria. Então, além disso, fala do 22 aqui em diante. Depois tomarás do do carneiro, a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está nele, a coxa direita também, porque é carneiro de consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado, uma obreira de cesto de pães asmos, que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É o holocausto para o Senhor de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Então ali os sacerdotes, eles pegavam essas partes do cordeiro, juntamente aí com pão, com bolo, com azeite, né? E faria todo esse procedimento, esse processo com essas ofertas. E depois eles moveriam essas ofertas, que aí fala que é oferta movida, e eles queimariam aí, porque a questão da oferta, como é que Deus recebia? Ele recebia com um aroma suave. Então, para subir o cheiro, né? O aroma é o cheiro, ela tinha que ser queimada. Do 26 ao 28 vai dizer assim, ó, tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. Isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos é a sua oferta ao Senhor. Então aí Arão teria aí essas vestes usadas. Cadê? Onde que eu tô? No 26. Esse processo aí foi definido pelos sacerdotes. Eles deveriam ficou estabelecido que essa parte aí, o peito, seria doada aos sacerdotes, né? Seria utilizada pelos sacerdotes, né? E ela devia também ser trazida ao Senhor, mas essa parte pertenceria aos sacerdotes. 29 ao 30. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagradas nelas. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar o santuário. Então fala aí que as vestes de Arão seriam sagradas e durante esse processo aí de consagração, elas teriam que ser passadas aos seus descendentes, né? Que eles iam suceder os sacerdotes, como eu falei. Cada um ali agora que se fosse filho, qual seria o ofício? Sabe aquele ditado que fala filho de peixe, peixinho é? Aqui mais do que nunca. Filho de Arão, sacerdote é. Era essa o ofício dos seus filhos. Não tinha essa de querer mudar, não. Então, as roupas, elas deviam ser usadas o próximo sacerdote durante 7 dias. Então, vai ser ungido sacerdote? Passa a roupa para o filho e essa roupa tem que ser usada durante 7 dias. Então, era uma linhagem contínua de serviço e de santidade
de Arão aí e de seus filhos. 31 ao 34, vai dizer assim, ó: tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas que for feita, e a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações e do pão, até pela manhã, queimarás o que restar, e não se comerá, porque é santo. Então, a carne do carneiro da consagração, ela era de uso exclusivo dos sacerdotes. Ninguém podia comer essa carne. Essa carne era somente dos sacerdotes. Tirando a carne que tinha que ser queimada, né? Havia uma carne que deveria ser consumida pelos sacerdotes, né? E aí vai dizer aí que isso deveria acontecer na tenda da consagração, ali no local à vista, né? Então, mostra que Deus também sustentava aqueles que estavam a seu serviço. Por quê? Eles não tinham trabalho. O trabalho deles era manter o serviço da obra. Então, do que eles comeriam? Eles comeriam da carne ali que fora trazida. Onde paramos? 35 em diante. Assim, pois, farás a Arão e seus filhos, conforme tudo que lhe hei herdado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, como oferta pelo pecado, para expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado. E o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Como um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei os filhos de Israel, para que, por mim, glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação, o altar também santificarei, Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então aí Arão e seus filhos, eles permanecem à porta da tenda da congregação por 7 dias, né? Completando aí o período da consagração. E o texto aqui mostra que o que acontecia em cada um desses dias. E vai mostrar também o período completo do que eles faziam nesses rituais, né? Vai falar todo esse período aí de sacrifício que tinha que ser feito. Vai dizer aí do cordeiro, que eles tinham que pegar de 1 ano. Esse cordeiro tinha que ser oferecido uma vez pela manhã e outro ao entardecer. É o que eu falei, gente. Eram muitos animais para serem sacrificados. Por quê? O pecado é algo constante, algo que a gente faz constantemente. Então, tinha que ter uma leva de animais para poder ser consagrado. Um de manhã
ao entardecer, e cada oferta de cordeiro acompanhada aí também do seu cereal, da sua flor de farinha, do azeite, do vinho. Então tinha tudo aí, vários sacrifícios, né, que são chamados de holocaustos contínuos. Contínuo com questão de incessantemente, repetidamente. Como eu falei, porque o pecado é algo que é contínuo. Então, para poder se purificar, também tinha que ter um sacrifício contínuo para poder adorar a Deus. O texto ainda fala, né, que os demais, eles tinham que estar passando, os outros filhos de Israel, né? Esse sacrifício, ele tinha que acontecer à tenda da congregação, à vista, ali, para que a presença de Deus fosse contínua com os filhos de Israel naquele lugar. Então, o tabernáculo era um lugar de encontro naquelas pessoas, né? O altar, ali estava Arão, seus filhos e os sacerdotes, para que eles pudessem não esquecer jamais que quem havia libertado eles do Egito foi o Deus de Israel, o que a gente leu aí no finalzinho. Então, como eu falei, não tem necessidade mais de sacrifícios de animais. Por que a gente não faz mais isso? Porque o plano de Deus foi enviar um único sacrifício para o homem, né? Após aí esse período, que foi quem? Cristo na cruz. Ele é o sacrifício supremo, então não tem mais necessidade de sacrifício. Cristo agora, ele é o nosso sumo sacerdote. Então não tem mais também sacerdote. A gente tem pastores, presbíteros, diáconos que ajudam aí dentro da ordenação dos cultos, mas o sumo sacerdote, né, o sacerdote principal é Cristo. E os demais são sacerdotes que estão ali no ofício da casa de Deus, auxiliam na casa de Deus, né? Assim como os filhos de Levi, hoje cada um de nós contribui para o processo de funcionamento da casa de Deus, né? Todos aqueles que são levitas, aqueles que são diáconos, são sacerdotes dentro da casa de Deus. Agora, capítulo de número 30, vai dizer aqui o altar, vai falar a respeito do altar de Deus. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Farás também um altar para queimares nele um incenso de madeira, de acácia o farás. Terás um côvado de comprimento, de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele, de ouro puro o cobrirás as partes superiores e as partes ao redor, e os chifres lhe farás uma bordoadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro, debaixo de bordoaduras, de ambos os lados as farás nelas, se meterão os varais para se levar o altar, de madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Então aqui Deus institui a Moisés a construir o altar de madeira de acácia para que o incenso fosse queimado. Então esse incenso aí era uma peça central que ficava no lugar santo ali do tabernáculo. Ela era um altar menor em comparação ali ao altar dos holocaustos, mas mostra aqui a respeito da construção dele, que ele tinha que ser de madeira, uma madeira de acácia, que era uma madeira durável, encontrada ali na região do Monte Sinai. Essa madeira aí revestida de ouro puro, indicando que ali era uma preciosidade, uma santidade desse móvel. Esse móvel ali não era simplesmente um móvel qualquer, mas era um móvel de suma importância. Então fala que ele era relativamente pequeno, né? Fala ali um côvado. Côvado é uma medida que equivale a 45 centímetros de altura e 45 centímetros de largura e 2 côvados de altura, que aí equivale a 90 centímetros. Então ele era
pequeno, não era muito grande, né? Vamos continuar aqui, do 6 aqui até o 8. Vai dizer assim, ó. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre eles. Então, aquele altar ali era colocado diante do véu e separado do lugar santo dos santos. Então, é onde Deus se encontraria com Moisés, aquele local. Arão ali, o sumo sacerdote, deveria queimar o incenso todas as manhãs e tarde. E esse incenso ali, ele não era um incenso comum, mas era um incenso preparado, né? Foi dada uma fórmula para aquele incenso ser feito. A gente vai ler mais à frente ali no 34 ao 38. Vamos seguir aqui onde a gente parou. Só falando ali a respeito do incenso, né? A fumaça que subia ali daquele incenso, ela subia diante daquele véu, né? Quando a gente fala de incenso na Bíblia, a gente fala de algo que sobe aos céus com aroma suave, né? É porque é como se a nossa oração subisse diante daquele incenso. Aquilo ali simboliza a adoração a Deus, a oração, representa a nossa intercessão contínua diante de Deus. Então, o incenso, né, pode parecer um pouco diferente para nós hoje, mas ele tinha essa comunicação divina, né? Essa comunhão com Deus. Mas o verso 9, ele fala que não podia ser qualquer incenso, né? Não é qualquer incenso que podia ser queimado. O incenso era aquele que foi prescrito lá, a gente vai ler mais na frente, no 34 em diante. Por quê? Porque tinha que ser um incenso orientado por Deus. Incenso estranho, ele não era aceito. Onde que eu parei? O verso 11 diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizerdes recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles fará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares, todo aquele que passar ao arrolamento dará isto metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar ao arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais que meio ciclo, nem o pobre, menos quando deres a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Então aqui Deus ordena que, através de Moisés, que cada israelita pagasse o seu resgate por sua vida. Né? Ali era feito um censo, era feita uma contagem de cada um deles. Mas para que havia isso? Para que não houvesse praga sobre eles, né? E que lembrasse que a vida deles pertencesse a Deus. O que é um censo? Né? O que a gente tem hoje também dentro do Brasil, né? É uma possível contagem populacional aí das pessoas, né? Então, a ideia era saber quantos tinham, e ali cada homem de 20 anos a mais fala que eles tinham que pagar esse meio ciclo, como se aquilo ali fosse uma oferta ao Senhor.
Então, aqui já tem a orientação a respeito de oferta a Deus, né? Esse meio ciclo aí era o valor de unidade monetária, o valor usado de moeda ali no santuário, né? Para garantir a precisão aí. E aí fala que nem o rico nem o pobre tinham que pagar nem a mais nem a menos. Esse valor era estabelecido meio ciclo para todo mundo. Esse dinheiro, para que era usado? Esse dinheiro era usado em serviço do sacerdócio, do tabernáculo, assim como a gente usa as ofertas para manutenção e pagar as contas aí dentro de um templo físico, também era recolhida aí essa oferta para que fosse mantido aquele lugar, aquele tabernáculo, né? Aquilo também mostrava que a comunidade também tinha responsabilidade financeira e pessoal com aquele lugar. Então era necessário contribuir para aquele lugar ser mantido, assim como a gente faz hoje com os dízimos e as ofertas, né? Ali para assegurar que o culto do Senhor ele não iria parar. Porque, como eu falei, eram muitos animais a ser sacrificados. Se eles não tinham trabalho, eles tinham que comprar esses animais de alguém que fosse pastores. O incenso tinha que ser produzido por artesãos daquela época, as roupas, né, os pães. Então, tinham várias coisas para ser compradas, para que aquilo ali fosse, para aqueles rituais pudessem ser mantidos. E aí, essa arrecadação era para isso. Vamos agora do 17 em diante. Diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-lo-ás sobre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe serás por estatuto perpétuo, e a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então, Deus aqui instrui a Moisés a respeito aí da bacia de bronze, né? Um local aonde passou aqui para lá de Barulhenta. Então, um local ali onde essa bacia de bronze estaria para poder contribuir com um ritual de limpeza, de lavagem, né? Colocado ali na tenda da congregação, próximo ali ao altar dos holocaustos, né? Então, aquele local era um local estratégico para mostrar que eles tinham, sim, que se purificar antes de se aproximar a Deus, né? Aquela água estava ali para que eles pudessem se lavar as mãos e os pés, para que eles pudessem se aproximar do altar para depois ministrar. Senão, eles poderiam morrer, né? Olha aí como que a gente vê a responsabilidade de estar ali sobre o altar com pureza, com santidade, para se aproximar de Deus, né? Às vezes a gente vê as pessoas indo ao altar de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas ali tinha todo um preparo, toda uma lavagem, toda uma santidade que tinha que acontecer para que as pessoas pudessem vir a servir a Deus. Do 22 até o 33 agora. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, da mirra fluída, 500 ciclos de cinamomo odoroso, metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este
será o óleo sagrado da unção. Aí, viu? Como eu falei, aqui a fórmula prescrita e específica do óleo. O óleo não podia ser qualquer óleo. Esse óleo da unção aí tinha que ser composto por esses elementos para que pudesse ser santificado, né? O óleo ali usado naquele altar para ungir o quê? A mesa, todos os utensílios ali no altar, a bacia de suporte, né? Os objetos sagrados, né? Tudo deveria ser ungido com óleo para o sacerdócio. Onde que eu parei? 31. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Ainda fala que esse óleo não podia ser usado por qualquer um, nem para qualquer coisa. Por mais que ele fosse muito cheiroso, muito bem preparado, esse óleo era exclusivo para a consagração. Tá, agora a gente segue do 34 ao 38, que ele vai dizer assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoníferas, estoraque, ônica e galbano, estas substâncias com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Então, aqui vai falar a respeito do incenso. O incenso que havia de ser preparado, uma fórmula específica aí, né? Fala estoraque, gálbano, onixa, incenso puro. Aí a substância que devia ser feita, né? Esse incenso tinha que estar moído e tinha que ficar ali diante do lugar santo, né? Diante do véu, no Santo dos Santos. E esse incenso também era queimado diariamente, toda manhã, toda tarde, como oferta ali contínua ao Senhor. E fala também que esse incenso era sagrado e que esse incenso não podia ter uma outra finalidade, né? Era somente essa finalidade. Se porventura alguém pegasse esse incenso aí para cheirar, ele tinha que ser eliminado do povo, né? Reforça aí a questão de exclusividade, para uso exclusivo do culto a Deus, né? Como eu falei, o Antigo Testamento a gente tem várias coisas aí a respeito de santidade, de pureza, vários elementos aí que têm a sua importância. Por quê? Porque mostra que diante de Deus você tem que ter uma pureza, tem que ter uma reverência, tem que ter uma moral para você estar diante de Deus, né? E era necessário pagar também aí, a gente leu, contribuir, vou colocar melhor, de alguma maneira. Quando a gente tem a nova aliança que Jesus fez por nós na cruz, o que seria ali o resgate dos nossos pecados? Seria o preço que Deus pagou por nós na cruz, foi o preço de morte, né? E por isso aí ele se tornou o nosso sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, o Senhor. Óleo, como eu falei, né? Nós ainda usamos óleo. O óleo, a gente tem umas outras finalidades para o óleo, para a gente estar orando ali sobre as pessoas, ungindo as pessoas, né? Não ficou de uso exclusivo do altar, mas o óleo tem essa função ainda de ungir cada pessoa. E os princípios espirituais aí, talvez não seguido totalmente à risca,
mas cada um aí tem que se examinar a si mesmo, como comentado aí no Novo Testamento, para poder servir a Deus. Você tem que estar de maneira santificada, você tem que estar de maneira santa, sim, e estar purificado. Eu não posso fazer nada de errado. Não tem como, gente. Todo mundo erra. Todo mundo sempre vai errar. Não tem como você estar 100% santo. Tem somente um santo totalmente, que é Deus, que é Jesus, que morreu por nós na cruz. Mas cada um de nós sempre vai cometer pecados e a gente tem que estar sempre pedindo perdão a Ele, que Ele sempre nos perdoa, para a gente poder se apresentar diante dEle. Beleza? Aqui nós finalizamos então o Êxodo. Partimos agora para Mateus. Mateus capítulo 21, do 23 até o 46. 21, do 23 até o 46. Então aqui, a gente, da outra vez, né, a gente viu a entrada de Jesus em Jerusalém, o povo ali aclamando, né, para Jesus, filho Hosana, Hosana nas alturas, bendito o filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Enfim, ele foi aclamado ali pelas pessoas no templo e a gente viu também a cura de cegos, coxos que ele curou ali. E depois a gente viu ele retornar ali à cidade cedo de manhã, junto com seus discípulos, e amaldiçoar a figueira ali, porque ela não deu frutos. E a gente falou sobre que todos têm que dar frutos, independente aí do período. Todos nós temos que dar fruto. Uma árvore é boa, é medida pelos seus frutos. E hoje nós seguimos com 21, do 23 ao 46. Vai dizer assim, ó. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus aí, ele é questionado pelas autoridades ali religiosas naquele período, né? Ele tem que lidar aí com esses desafios, com esses sacerdotes, esses anciãos que estavam ali diante do povo, né? Eles sim eram autoridades, mas aí eles perguntam com o intuito ali de fazer Jesus cair ali em contradição nos seus ensinamentos, né? E aí Jesus, ele usando aí de astúcia, de sabedoria, ele por outra vez faz uma contra-pergunta, colocando a eles aí numa posição muito mais difícil do que eles colocaram ele mesmo, né? Ele contra-ataca ali, falando sobre a autoridade de João Batista, porque eles não reconheciam Jesus como Messias, mas eles reconheciam João Batista como um profeta. Então, eles tinham que dizer que reconheciam o batismo de João Batista. Afinal, o próprio Jesus foi batizado por João Batista, né? Ali essa estratégia não era apenas para colocar ele em posição de desconforto, né? Mas também para tirar ele das suas convicções que ele achava que estava correto. Então Jesus ali, ele reconhecendo que qualquer que seja a resposta ia botar ele em apuros, que o
eles fizeram, né? Eles temeram o povo. Sabe aquela expressão que fala que a voz do povo é a voz de Deus? Então ali eles ficaram com receio do medo, com medo também do povo fazer alguma coisa, porque se eles não reconhecessem João Batista como profeta, ele ia perder a credibilidade ali diante dos homens. Então Jesus, ele não apenas ele tem essa habilidade ali de confundir as autoridades ali das pessoas, né, as autoridades religiosas, né, mas mostra o poder e o controle, preocupado com a verdadeira autoridade espiritual. Ele não está preocupado com as pessoas, o que as pessoas vão achar, vão pensar, vão afirmar ou vão confirmar, mas ele está preocupado com a propriedade, a natureza ali dos seus ensinamentos. As ações falem mais do que palavras. O que importa é o que ele está fazendo ali pelas pessoas. E não o que as pessoas acham que ele é ou deixa de ser. O que eles questionam, para ele tanto pouco importa. Os questionamentos, as normas religiosas, o jeito que eles ensinavam ali. Não, Jesus veio mesmo para desafiar eles, mesmo para expor as hipocrisias, né, a falta de compreensão das pessoas. Em último aí, a autoridade de Jesus ela é questionada, sim, de forma humana, mas a autoridade divina de Jesus, ela permanece convicta. Por quê? Ele continua fazendo milagres, ele continua curando as pessoas. Isso não tem como ser questionado. Então, independente do que as pessoas querem entender ou compreender, tem coisas que a mente humana não vai compreender, não vai entender. A autoridade de Jesus é dada por Deus e ponto final. Vamos aqui para uma parábola. Parábola dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Então, 2 filhos aí, numa história que mostra aí a verdadeira natureza da obediência e do arrependimento. Então, tinham 2 filhos que tinham que trabalhar. O primeiro filho, desobediente. Ele tinha que trabalhar, porém, ele não foi. E aí vai dizer, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. O segundo filho não queria ir, mas foi mesmo sem vontade, né? Ele obedeceu, ele cumpriu ali o que ele prometeu para o pai. E aí fala, qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditardes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, essa parábola aí mostra pessoas diferentes, pessoas em que Deus faz um chamado de servidão, de obediência. O primeiro, rebelde, né? Começa difícil ali, mas ele não faz. Não quero. E não vai. E o segundo, por mais que ele tenha falhado em falar que, pai, não vou, mas ele tem a intenção de fazer, né? O segundo filho promete obedecer, mas falha em agir. Representa aqueles que falam com boas intenções, mas não cumprem suas palavras. Eu não entendi assim não, gente. Deixa eu até ler de novo. O segundo disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois arrependido foi. Eu não entendi assim não. Então aqui mostra a importância de obedecer. Uma coisa é o primeiro filho.
fala: sim, Senhor, porém não foi. Ele nem se arrepende, ele simplesmente não faz. Ele sabe o que tem que fazer, porém ele não faz. Ele sabe o que é correto, porém ele não faz. Já o segundo, ele se esforça para obedecer. Ele se esforça para fazer a vontade do Pai. Porém, aqui, diante de alguns, ele age diante dos que olham e fala assim: eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não estou afim, né? Ele cumpriu, mas cumpriu meio que, cadê a palavra para eu poder pôr aí? Meio que a força, meio que a pulso. E aí ele fala a respeito das meretrizes e dos demais. Por quê? Diferente dos dois filhos, ele conhece outras pessoas que não eram aptos para o trabalho, não eram trabalhadores da vinha, mas estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, disposto a obedecer. Eles realmente se arrependeram. Então aqui o pai representa a figura de Deus, né, do amor, da misericórdia, que ele estende para todas as pessoas, independente aí do passado, independente do seu status social. Ele pede para que nós obedeçamos, independente de quem seja você. Cabe a você, os filhos, representa cada um de nós. Obedecemos ou não. Por quê? Porque Deus quer que nós venhamos, não de maneira robótica, mas de maneira natural. Deus quer que você realmente o ame pelo que ele é. Ele não vai te obrigar a fazer nada. O arrependimento e a obediência tem que vir dos nossos corações. Ela tem que demonstrar fé através das nossas ações, né? Através do dia a dia, você viver de acordo com os mandamentos. Mas Deus faz o convite. Mas se você vai aceitar esse convite, cabe a você, somente a você, né? E aí são isso, os filhos e, quando ele fala meretrizes, as outras pessoas, né? Que muitas das vezes nem foram chamadas de filhos. O chamado não veio para eles. O Senhor não veio para eles, mas eles os aceitaram. A gente parou no 28, 33 aqui, a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, constituiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país, sumiu. Então, tinha um homem lá que tinha uma vinha, tinha um local lá de plantar uva, e ele alugou essa uva para umas pessoas. E aí ele vai e viaja, né? E deixa essa vinha aí na mão de outras pessoas. Aí fala que ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e apedrejaram o outro. Enviou ainda outros servos em maior número e tentaram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: a meu filho eles vão respeitar, não é possível. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Onde eu parei? Este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vieram o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remeterem os frutos nos seus devidos tempo. Então, só para eu explicar essa parábola aí, né?
Jesus gostava de falar de um jeito diferente para ver se a galera entendia. Mas às vezes o negócio ficava mais complicado do que entendido. Então aqui, nessa história, Jesus usa as imagens da agricultura, né? Por quê? Porque naquela época as pessoas plantavam, então provavelmente eles iam compreender melhor. E aqui vai dizer que ele tinha uma vinha, ele deixa pessoas responsáveis e ele vai viajar. Quando chega a época da colheita, ele vai mandar as pessoas, os servos dele lá, coletar os frutos da vinha. No entanto, esses lavradores, eles vão se recusar a entregar esses frutos e eles vão maltratar esses servos. O dono da vinha, não contente, ele vai mandar ali outras pessoas, né? Mas eles vão matar essas pessoas. Por fim, ele vai mandar o seu próprio filho, acreditando que eles vão respeitar o filho, mas mesmo assim eles vão matar o filho dele, esperando tomar posse da herança, da terra, né, do seu senhor. Então, essa aqui que essa parábola remete, ela mostra aí Deus enviando o seu filho Jesus, que foi o quê? Rejeitado, maltratado pelos judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então aqui mostra a morte de Jesus, a eminente que aconteceu. Mostra a rejeição das pessoas, as autoridades não iam reconhecer ele. Representa aí diretamente os líderes religiosos, a dureza do coração das pessoas, a falta de arrependimento das pessoas naquela época. Essa parábola vai apontar aí para a falta de paciência das coisas acontecerem que as pessoas não tinham, da falta de misericórdia que as pessoas não iam ter, né? Ele que era um profeta, o próprio Jesus, né? Anunciando aí, pedindo arrependimento do povo, mas, no entanto, a resposta do povo vai ser o quê? Incredulidade, eles não vão acreditar, e rebelião. E aí, no finalzinho, Jesus pergunta aí, o que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores, depois deles matarem aquele que ele mandou recolher os frutos? E aí eles falam, ele vai matar também eles, vai destruir aqueles lavradores, né? Ele vai fazer o que Moisés instituiu, olho por olho, dente por dente. O juízo vai cair sobre eles. E a resposta aqui revela a justiça divina e o juízo sobre aqueles que rejeitam os mensageiros de Deus. Realmente vai vir sobre aquelas pessoas. Mas aqui, Deus mostra que as pessoas têm que produzir frutos. Tem que produzir frutos. O momento oportuno, Jesus vai vir recolher os frutos. Ele vai nos perguntar, volto para falar da árvore boa, a figueira lá que foi amaldiçoada. É necessário a gente produzir frutos. Mas a gente sabe que a incredulidade e a maldade já está nos homens, né? É normal a gente ver isso. E é para a gente não se apavorar com isso, não. A gente vai ver isso. As pessoas não acreditando, com o coração endurecido, né? Mostrando aí rebelião, achando que são autossuficientes, se mostrando aí contra Deus. E a consequência aí da rejeição da mensagem de Deus e elas serem infiéis, né? Vai ser isso aí, né? Deus, ele nos chama para viver vidas de arrependimento e fé e obediência. Mas o mundo, muitas das vezes, não vai compreender e não vai aceitar os desígnios de Deus. Onde que eu parei? 42 agora, ó. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo
que lhe produzirá os respectivos frutos. Então, aqui fala de cada um de nós que viemos depois, nós que não vimos a Jesus, mas nós cremos e nós hoje produzimos frutos. A igreja hoje cresceu grandemente. A igreja de Cristo, não a placa que eu falo Família Viva, todas as igrejas, a pregação do evangelho, independente de placa de igreja, independente de instituição, o amor de Jesus pregado, isso cresceu de maneira maravilhosa e estrondosa e realmente produziu frutos, né? O cristianismo é a maior religião do mundo e fala: todos o que cair sobre esta pedra, que é quem a pedra angular é Jesus, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, contudo, buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Então, assim, eles não acreditavam no que Jesus falava. Eles ouviram e viram que a parábola era sobre eles próprios. Quem? Aqui, no caso, os fariseus, né? E os pregadores ali, os sacerdotes daquela época, viram que aquela parábola era sobre eles próprios, mas eles queriam ser mais políticos do que ensinar ali o que eles criam. Eles tinham medo das pessoas se levantarem contra eles. Então aqui mostra que realmente Jesus vai vir de maneira triunfal, né? Quem reconhecer Jesus, realmente vai ter um lugar com ele. E as dificuldades aí, os desafios da vida cristã vão ser muitos, mas é necessário se manter na adoração, no serviço de Deus, não se corromper, não ficar com o coração duro, não ter um coração religioso, né? A adoração de cada um de nós tem que ser sincera, tem que ser uma vida de retidão e de compaixão. E é isso. É isso. Você que entendeu aí, cada um de nós temos que viver com os nossos corações, com amor, com graça, com justiça, buscando aí palavras e ações que mostrem Cristo nas nossas vidas. Ai, cansei. Amém? Vamos orar aí então? Senhor, nós queremos agradecer por mais este momento na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Seu Filho mais uma vez morreu por nós na cruz. É necessário estarmos purificados, é necessário estarmos com o coração, primeiramente, voltados à Tua vontade, Jesus. Arrependidos, genuinamente, transformados, Pai, pela Tua vontade. Oh Deus, com a nossa vida voltada com testemunho e serviço na Tua obra. Pai, que nós possamos realmente ser capazes de instruir os demais na Tua palavra. Que a Tua paz e a Tua justiça realmente estejam neste mundo e que nós possamos buscar sempre Te servir e amar a maneira que Cristo nos amou. Amém? E é isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima.